Olá, turminha! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso terceiro ano. Hoje nós vamos falar de língua portuguesa e vamos recordar o uso do M ou do N no meio das palavrinhas ou no final. Vamos lembrar as regras? Então, vamos lá! Qual que é o nosso tema de hoje? O uso do M ou do N no meio das palavras e também no final. A gente vai ver que, na verdade, são 3 regrinhas básicas que a gente tem que decorar. E são só elas. A partir dessas regrinhas, eu posso escrever qualquer palavrinha sem errar, se é com M ou se é com N. Então, vamos lá. O uso do M. Nós utilizamos, só utilizamos o M no meio das palavras com som de an, em, in, on e antes das letrinhas B e P. Então, eu só uso M se ele vier antes, turma, da letrinha B ou da letrinha P. Em todas as outras letras do alfabeto, eu vou utilizar o N, tá? E essa é a regra principal que a gente tem que saber. Antes de B e de P, eu uso o M. Em todas as outras letrinhas do alfabeto, eu vou usar o N. Vamos ver alguns exemplos. Então, vamos prestar atenção. Olha lá. Eu tenho a palavrinha campo. Veja bem, o som do an vem antes do P. Se é antes de P, eu uso M. Muito bem. Eu tenho a palavrinha bomba. Eu tenho o som de ON. Só que esse som vem antes da letra B. Se vem antes de B, eu uso M. Antes de B e antes de P, eu uso M. Em todas as outras letras do alfabeto, eu vou usar N. Então, olha lá. Também, quando nós falamos de som de an, em, in, on, no final da palavrinha, eu sempre vou usar o M. Entendam, crianças, eu nunca termino uma palavra com N. Não pode na nossa língua portuguesa. Nós só podemos terminar palavrinhas com M. Isso mesmo. Então, vamos ver os exemplos aqui embaixo, ó. Homem. Termina com o som de em. Mas a letrinha vai ser a última da palavrinha. M. Nunca o N. Jardim. Olha lá, termina com o som de in. No finalzinho da palavra, eu vou usar M. Nunca N. Guardem isso na cabecinha. Então, antes de B e antes de P, eu uso M. No final das palavrinhas, eu uso M. E o N, professora? O N eu uso em todas as outras palavras que não se encaixam na regra do M. Então, eu uso o M antes do P e do B. E no final das palavrinhas. Antes de todas as outras letras do alfabeto, eu vou usar o N.
Então é super fácil, professor. Eu só preciso decorar como eu uso o M. Porque se não encaixar na regra do M, é N. Isso mesmo. Se não encaixar na regra do M, é N. Super fácil. É ou não é? Então vamos ver outros exemplos agora onde eu uso o N. Olha lá. Canta. Tá antes da letra T. Entra na regra do M? Não, é N. Anda. Tá antes da letra D. Entra na regra do M? Não, então eu uso N. Dança. Tá antes do C cedilha. Entra na regra do M? Não, então eu uso o N. Rindo. Olha lá, antes da letra D também. Não entra na regra do M. Então, eu uso N. Até a própria palavrinha exemplo. Eu uso M porque está antes do P. Muito bem. Vamos treinar agora um pouquinho? Só um pouquinho. Observe as palavrinhas. Garagem, conta, brinquedo, pomba, cantam. Vamos completar com um M ou N na nossa cabecinha? Então pensem. Vou dar um minutinho para vocês pensarem. Observem que aqui está no final. Aqui está antes da letra T. Em brinquedo vem antes da letra Q. Em pomba vem antes da letra B. Encantam está no final. Vamos corrigir? Olha aqui as nossas respostas. Em garagem está no final. E no final a regra diz que tem que ser M. Em conta está antes da letra T. Se não entra na regrinha do M, é N. Em brinquedo está antes da letra Q. Se não entra na regrinha do M, é N. Em pomba está antes da letra B. E a letra B entra na regrinha do M. Então, eu uso M. Encantam está no final. E no final eu sempre uso M. Foi difícil? Facinho. Agora vocês vão fazer atividade no caderno. Vocês vão ter duas atividades com o uso da letra M e da letra E. Na primeira, vocês vão fazer uma listinha com 10 palavrinhas onde vocês utilizam a letra M e 10 onde vocês utilizam a letra M, com som de an, em, in, on, Lembre-se das regras que nós estudamos. Até a nossa próxima aula. Beijinhos e fiquem com Deus.